Rádio Letras, o livro que fala. I debated for a time as to whether I ought to open these memoirs at the beginning or at the end. That is, if I would start out with my birth or with my death. Granting that the common practice may be to begin with one's birth, two considerations led me to adopt a different method. The first is that I am not exactly an author recently deceased, but a deceased man recently an author, for whom the tomb was another cradle. The second is that this would make the writing wittier and more novel. Moses, who also recounted his own death, did not put it at the commencement, but at the finish, a radical difference between this book and the Pentateuch. Olá, eu sou Adalberto Miller e você está ouvindo mais um programa da Rádio Letras. Eu não sei se você percebeu, mas o texto em inglês que a gente acabou de ouvir é o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, na tradução de Flora Thomson DeVoe, que é a nossa convidada nesse programa gravado no Dia do Tradutor e no Dia do Podcast. Eu sou Flora Thomson DeVoe. Hoje em dia eu trabalho com tradução e com podcast. Rádio Novelo. E eu acho que essa história começa, de certa forma, ali na minha adolescência, no começo dos anos 2000, diante de uma pia cheia de louça. A tradução que Flora fez de Machado de Assis foi um sucesso nos Estados Unidos e conquistou o público e as redes. Além de Brás Cubas, Flora lançou mais recentemente uma tradução de O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade. Era uma das tarefas que eu tinha na casa do meu pai, sobretudo, enfim, meus pais são separados, mas na casa do meu pai criou-se uma cultura de que as pessoas só largam a louça na pia. E aí chega o fim da noite, eu tinha que zerar aquele Everest, e eu precisava de alguma coisa para me distrair, senão ia enlouquecer. And now, from approximately coast to coast, Bob Elliott and Ray Goulding take pleasure in presenting the Bob and Ray Public Radio Program. Isso era ali por 2006, 2007, 2008, que já existiam alguns podcasts, mas ainda era uma coisa um pouco mais de nicho. Então, o que eu comecei usando para me distrair naquela tarefa que era bastante demorada, eram programas da rádio pública norte-americana, a NPR, que eram disponibilizados justamente fora do horário normal. Então, um programa de entrevista que passava às 4 da tarde, eles gravavam e disponibilizavam para que eu pudesse ouvir às 10 da noite ali com a minha louça. Então, é podcast bem naquele momento ali de transição de uma reprodução daquilo que estava na rádio para um meio independente. E dali eu comecei com muitos programas conversacionais, de entrevista, e eu fui me embreando pelo que hoje em dia são os clássicos, enfim, o This American Life, que virou uma grande inspiração para o Rádio Novela Apresenta, também o Radiolab, que estava começando naquele momento, Planet Money, e eu fui ficando viciada. Eu criança, eu sempre adorei livro em fita, que ainda anos 90 ainda era fita, então o podcast se virou um mundo para mim, não só na louça, mas no banho e nos intervalos e andando para a escola. E eu cheguei a cogitar trabalhar na rádio pública norte-americana. Eu entrei na faculdade em 2009 e eu entrei, graças a Deus, enfim, naquele modelo norte-americano que eu tinha 2 anos para resolver minha vida. Não precisava bater um martelo, porque se eu tivesse que decidir o que seria na minha vida aos 17 anos, eu não tenho a menor ideia de onde eu estaria hoje, mas com certeza não seria aqui. Eu falava espanhol, eu tinha aprendido espanhol aos 12 anos, enfim, desde os 12 anos, quando chega aquela hora que tem que escolher uma língua. E a literatura da América Latina, em geral, me interessava, mas só de língua espanhola. Eu não tinha... Eu vasculhei a memória, eu acho que eu nunca tinha lido um livro brasileiro, mesmo em tradução para o inglês, até chegar na faculdade. Então, era assim... A América Latina estava muito presente nos meus interesses, mas com um grande buraco do formato do Brasil. Mas eu fui no Open House do departamento de Princeton, que é Spanish and Portuguese, e aí eu cheguei interessado em Spanish,
Aí veio o pessoal do português, já com um folhetinzinho na mão, já vendendo peixe, falando, você que fala espanhol, pode aprender português rapidinho. E aí eu caí no conto deles. E naquele primeiro semestre, então, primeiro período de faculdade, eu comecei a estudar português, Portuguese for Spanish Speakers. Eu fiz um seminário literário sobre Borges, que era Borges for Beginners, e eu fui fazer uma matéria sobre jornalismo em áudio. Então, meio que todos os caminhos estavam abertos. Estava a Argentina, estava começando a ter um pé no Brasil, e eu ainda estava muito apaixonada pelo rádio. Eu dei muita sorte, porque não é uma matéria que tem normalmente em Princeton. Não tem uma faculdade de jornalismo. Acontecia de ter um professor visitante que era especialista que trabalhava na rádio pública. E ele acabou me chamando para ser estagiária na filial da NPR em Miami, depois daquele ano, depois de ter feito o curso dele. E eu cheguei cheio de gás. Então, eu passei um verão tendo uma experiência de repórter da rádio pública. Fiz de tudo, produzi matérias, ensinei repórter de impresso a produzir matéria em áudio, aprendi a editar. Mas eu estava um pouco entediada. Eu descobri que eu não gosto muito de ser mandada a cobrir alguma coisa. E aí as melhores semanas do meu estágio foram quando eu descobri que ia ter um festival de cinema brasileiro. E aí eu falei, eu vou cobrir. Aí eu peguei meu credencial ali, e eu fiz uma matéria sobre abertura, noite de estreia. E aí eu acho que eu fui a única repórter de todo mundo ali. Tinha vários outros repórteres. Nos dias seguintes, com todos os filmes passando, eu estava lá, assim, batendo credencial. Vou ver esse filme, esse. E aí eu consegui emplacar mais uma matéria sobre o Festival de Cinema, mas fora isso, eu estava só frequentando por prazer ali nas minhas horas vagas. E eu falei, acho que o meu coração está batendo mais forte para o lado de estudos latino-americanos do que para o jornalismo. Disseram que voltei americanizada, com a burra do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que sei, certo zum que já não tem humor e o ritmo nem nada, e dos balancandas já não existe mais nenhum, mais pra cima. E naquele momento eu entendi que eu estava escolhendo um caminho em detrimento do outro, que... Enfim, eu fui me enveredando cada vez mais nos estudos da Argentina, do Brasil, de tradução, que é uma coisa que foi entrando ali também no primeiro ano da faculdade. E aí eu emendei, enfim, terminei a graduação em Spanish and Portuguese, tive um ano fazendo um projeto de pesquisa, depois emendei no doutorado em Portuguese and Brazilian Studies na Brown. E assim que terminou, enfim, eu defendi em dezembro de 2018 e em janeiro de 2019 eu já comecei a pesquisa do Praia dos Ossos. Isso porque, nesse meio tempo, conheci a minha mulher, a Paula Scarpim, que fundou a divisão de áudio na revista Piauí, e ela também era apaixonada por rádio, ela também estava tentando emplacar vários projetos de podcast dentro da revista, e em 2018 finalmente decolou. Ela fez o Foro de Teresina, Maria Vai com as Outras, e a apresentadora do Maria Vai com as Outras, que é a Branca Viana, tomou gosto pela brincadeira, estava gostando, e ela propôs para mim e para a Paulinha que a gente fundasse uma produtora. Então, assim, há 6 anos, desde o começo de 2019, que eu estou vivendo o sonho de fazer o tipo de podcast que eu amo desde, assim, a metade da minha vida, só que no Brasil, sobre histórias brasileiras. E nas horas vagas traduzindo também. Atenção, ouvintes, é hora de apresentarmos aquela garota que se chama... A pequena que vale por 2. Este programa contou com a colaboração de Susana Campflages como entrevistadora. Agora, a minha curiosidade, claro, é um pouco óbvia, né? Por um lado, como você entrou na tradução? Foi por exercício?
acadêmico? Como foi isso? Eu li na sua entrevista que foi um pouco por acaso, mas como foi esse acaso? Foi um freela muito aleatório. Eu estava no segundo período da faculdade, portanto, no segundo período de português avançado, e eu vi uma amiga da minha irmã postando no Facebook: socorro, alguém fala português? E pensei, nossa, esse é o tipo de recado que a gente não vê muito. Então pensei, vou ver o que está acontecendo com a Gracie. O que estava acontecendo é que tinha uma mulher que morava em Princeton. Ela não tinha filiação com a universidade, mas ela estava morando em Princeton, e ela estava escrevendo um livro que vinha a ser uma nova biografia da Carmen Miranda. Eu não tinha mais pálida ideia, assim, se você falasse a mulher com fruta na cabeça, eu falei, ok, me localizo mais ou menos. Mas essa mulher, ela estava escrevendo esse novo livro e ela não falava português, ela falava espanhol. E ela, assim como eu, no primeiro período de Portuguese for Spanish Speakers, estava descobrindo que tem um pequeno, uma pequena distância entre o domínio do espanhol e o domínio do português. E ela tinha pedido para essa amiga da minha irmã, a Gracie, que também não falava português, falava espanhol, para fazer uma tradução um pouco selvagem dos materiais biográficos para que ela pudesse ler. E o que havia sido acordado entre elas, a Gracie não estava fazendo isso pelas costas dela, era que ela pegasse, no caso, a biografia do Rui Castro e digitasse no Google Tradutor. Eu não sei quanto tempo durou esse experimento, mas eu sei que não durou muito, que os resultados eram um pouco catastróficos. E aí essa mulher estava procurando um ser humano que entendesse, que arranhasse um português para fazer esse trabalho. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer melhor do que o Google Tradutor está fazendo. Eu fui na casa dela e ela me deu um xerox, eu acho que era do capítulo 26 do livro. Eu não tinha o livro inteiro. Eu comecei, assim, caí de paraquedas no meio da história. E é Rui Castro, né? Cheio de referências e alusões a coisas carioquíssimas e fulano e cicrano, o clube também que Beltrano frequentava, e uma linguagem muito, muito fluida, mas, enfim, cheio de referências. Eu lembro que eu lia cada frase umas 8 vezes antes de começar a decifrar e começar a pensar. E uma vez que eu me recuperei do susto, quando vi, eu estava me divertindo muito. Parecia a melhor cruzadinha do mundo. Sempre gostei exato, de jogo de palavras, né? Aquela coisa assim, eu vou decompor, eu vou quebrar em vários pedaços essa frase aqui, vou pensar como que eu poderia falar. Parecia, assim, uma diversão incrível, e parecia um milagre que eu estivesse sendo pago para fazer isso. Pago muito pouco, mas mesmo assim, para um aluno de graduação, todo trocado é muito, né? Então, eu acho que eu fiz direto a segunda metade do livro, depois alguns capítulos avulsos, e quando eu vi, eu já estava apaixonada pela Carmen também. A tradução fez parte, assim, teve um papel muito importante no meu processo de me apaixonar pelo Brasil também. Eu andava pelo campus ouvindo a Carmen, ouvindo Mário Reis, Chico Alves. Eu vivi uma imersão no Brasil dos anos 30 e 40 através daquela primeira tradução, que foi também, enfim, uma primeira experiência do quão imersiva é a tradução, né? Não bastava eu ficar ali no nível das palavras. Eu pensei, eu preciso conhecer essas pessoas, preciso conhecer essa época. Eu estava vendo fotos antigas, ouvindo as músicas para ver como traduzir as descrições das vozes. Então, foi o primeiro passo para me apaixonar. Eu digo pelo Brasil, mas era sempre o Rio, né? Então, e dali em diante eu fui pegando mais matérias de tradução e tentando continuar a brincadeira sempre que me deixassem. É difícil, mas agora, Flora, me conta como é que foi a segunda etapa, a próxima etapa, a partir desse exórdio, desse início, nesse primeiro
esse primeiro experimento de tradução, né? Como é que você chegou, então, ao Machado de Assis? Você retroagiu, né, dos anos 30, 40, 50, né, a um século anterior, né, quando o Rio de Janeiro era muito diferente do de Carmen Miranda, né? Teve uma mediação, teve algo no meio entre esses dois projetos? Foi no meio do caminho, porque isso foi em 2010, eu comecei a... Enfim, eu tomei a decisão de dedicar a minha tese de doutorado a Memórias Póstumas em 2015, e muita água rolou nesses 5 anos. Então, como eu falei, eu fui fazer mais matérias de tradução. Teve uma maravilhosa com o poeta Paul Muldoon, que era um caos. Falar em brincadeira, era um caos porque eram umas 9 pessoas na aula, e mais o professor, e eram umas 9 pessoas traduzindo de 7 línguas diferentes. Então, o Paul Muldoon devia dominar, enfim, além do inglês, talvez francês. Então, mas eu não falava, enfim, eu tinha espanhol, português, era francês, era romeno, era latim. Então, o colega chegava e toda semana a gente tinha que traduzir alguma coisa diferente. Então, era o exercício de, assim, eu descia para a biblioteca, ia para a prateleira ali de literatura brasileira ou argentina, o que fosse, e eu passava a mão e pegava alguma coisa. Então, traduzia de tudo um pouco. Aí eu chegava com um conto da Clarice, e a colega chegava com um poeta romeno, e ela olhava para o meu texto e falava, nossa, esquisito isso, né? É muito esquisito no português. E eu olhava para o poema e falava, esquisito isso? E ela, muito esquisito no romeno. E a gente ficava ali. Enfim, tem aspectos formais que dá para você ir debatendo ali, mas era um exercício muito interessante em esbarrar no desconhecido ali e ver o que você consegue debater de técnica a partir de línguas que você não conhece. Eu fiz também eu tive uma aula com Esther Allen, que é uma baita tradutora do espanhol, que era só de espanhol para o inglês, que aí era um pouco mais focado. E quando eu cheguei no Rio, em 2011, eu fiz um intercâmbio no 3º ano da graduação. Eu fiz um semestre na PUC do Rio e um semestre em NYU em Buenos Aires, que é um campus próprio. E quando eu cheguei, quer dizer, logo antes eu tinha conhecido o João Moreira Salles, que também foi um desses professores visitantes em Princeton. E ele achou muito curioso uma menina de 19 anos que andava pelo campus ouvindo Chico Alves e Mário Reis e Carmen Miranda. E quando eu cheguei no Rio, ele me apresentou para todo mundo. Eu entrei na Piauí Verso, no Moreira Salles Verso, e eu acabei começando a fazer algumas traduções de matérias da Piauí que tivessem relevância internacional. Então, eu acho que a primeira foi o perfil que derrubou o Ricardo Teixeira, do presidente da CBF. E ali era outro mundo, né? Os xingamentos do Ricardo Teixeira, um monte de vocabulário de futebol. Eu nunca tinha visto um jogo de futebol na minha vida. Comecei fazendo isso, comecei fazendo algumas amostras de tradução para editoras. E aí eu fui fazendo alguns livros acadêmicos também, porque, enfim... muita gente pergunta como entrar nesse mercado, e eu tendo a achar que é tudo muito das nossas contingências, dos nossos círculos. Quem eu conhecia eram professores universitários que tinham trabalhos que precisavam circular internacionalmente, então foram me recomendando. Eu traduzi um livro do Pedro Meira Monteiro, Pedro me recomendou para o João César de Castro Rocha. Eu não sei, eu fiz alguns livros para Versal, que eram os diários de viagem de um governador da província do Mato Grosso. Enfim, sempre, a cada livro eu caí num mundo novo. Lena Lavinas, uma economista, conheci também em Princeton, foi traduzir livros da Lena. E a cada livro eu fui, enfim, me embreando mais um mundo, ficando, enfim, refinando um pouco meus próprios métodos. Eu cheguei também legendando. Eu que tinha reclamado para o João Salles, porque eu fui assistir Jogo de Cena, o filme do Eduardo Coutinho, com um amigo americano. E as legendas estavam um pouco truncadas, eu tive que ficar pausando o filme e explicando. Aí eu comentei com o João, e ele falou, então faz você o próximo.
me pegou no pulo. E o próximo era o filme seguinte do Coutinho, era As Canções, que a proposta do filme era que as pessoas cantassem canções que tivessem marcado suas vidas e contassem histórias. Então já me vi traduzindo Tom Jobim e João Gilberto e Noel Rosa. Então é uma cilada atrás da outra, né? Eu fui olhar no Memórias Póstumas, rapidamente, assim, o famoso exórdio, né, com o prólogo, e aquela chamada ao leitor, e todo aquele início, né, que ficaram tão famosos também, o final, né. Tem um vocabulário assim que já é desueto, né, já não se usa mesmo nos níveis mais altos da língua padrão brasileira, português do Brasil, não se usa certas palavras, né? E ali eu digo, mas esses arcaísmos, que talvez não sejam nem arcaísmos, mas são palavras em desuso, ou talvez num uso mais jurídico, como é que ela fez, né, para traduzir, né? Qual foi a escolha? Vou atualizar ou vou trazer essa estranheza? Você alternou essa tomada de decisão entre um e o outro, a depender do contexto, ou você tinha uma proposta de início de trazer Machado para uma linguagem mais contemporânea, para poder divulgar um autor brasileiro melhor, ou você tentou temperar um pouco entre as duas estratégias de tradução, né? Teve uma resenha da minha tradução que me elogiou querendo ofender, que tinha uma frase que eles diziam que a minha tradução, enfim, era boa e tal, mas cheirava um pouco a mofo. E foi aí que eu comemorei, porque as minhas edições preferidas de Memórias Póstumas cheiram um pouquinho a mofo. O importante, o relevante de ter essa opção no mercado editorial norte-americano. Porque a primeira tradução, que é a do William Grossman, ela prima muito pela fluidez, por nada que atrapalhe a experiência do leitor, coisas que são mais truncadas ou um pouco mais arcaicas, enfim, coisas muito século XIX ou muito Brasil acabam sendo suavizadas um pouco. E na tradução do Gregory Rabassa também ele é mais sutil, mas uma coisa que ele faz muito é picotar as frases longas. Que enfim, para mim é muito importante, é essencial aquele ritmo dessas grandes frases que às vezes uma única frase, enfim, de várias cláusulas conectadas por ponto e vírgula, o Machado está fazendo um pequeno roteiro de um filme ali, assim, é essencial que a unidade daquela frase. Então tem frases longas e palavras mais obscuras e tudo isso não era por um preciosismo, era porque eu achava muito importante que ficasse claro de onde e de quando esse livro vem. Porque ele já chega pela primeira vez em língua inglesa com 70 anos de atraso, né? Então, se ele não soa, pelo menos um pouco, como um livro do século XIX, você não entende o ineditismo, o pioneirismo daquilo que ele fez. É mais um livro experimental, que brinca com a forma, que brinca com o narrador, que nos anos 1950 já é assim, pelo amor de Deus, meu filho, onde você estava? Então, a resposta ele estava em 1881. Então, para mim, era muito importante que tivesse esse sotaque da época histórica e do local de origem. O local de origem no sentido de ter notas de um aparato crítico, uma apresentação enfim, além do prefácio do Dave Eggers, tem uma apresentação minha tentando situar o leitor, quase falei ouvinte, situar o leitor nesse mundo do Brasil do século XIX. Então, tentando puxar a todo momento essa lembrança de esse não é só uma versão do Tristram Shandy um século mais tarde. Isso vem de um contexto muito específico.
Então, engatando nessa questão das suas memórias serem uma retradução, né? Você tem precursores, tradutores que vieram, antecessores que vieram antes de você, né? A primeira tradutora era homem também. Sim. Então, duas perguntas, né? Em que medida esse trabalho já feito, né, te auxiliou, né, na tomada de decisões, né, e nas suas escolhas tradutórias, ou atrapalhou em alguma medida, e em que medida você, como mulher, se colocou nessa tradução, se é que você fez isso conscientemente? Sim, eu acho que se eu não tivesse traduzido logo antes um livro do João César de Castro Rocha, se eu não tivesse tido contato justamente com essas traduções, eu jamais teria entrado nesse projeto. Eu estava entrando na Brown, inclusive com outro projeto de doutorado, mas esse livro, que é Machado de Assis para uma Poética da Emulação, que ele faz uma circunnavegação pela obra machadiana. Eu topei o desafio de traduzir o João César, que eu não sabia que eu estava comprando também o desafio de traduzir o Machado, porque às vezes ele estava fazendo uma leitura tão rente ao texto que quando tentava, vinha uma análise do João César de determinada passagem, de determinado livro, e quando ia atrás, eu procurava uma primeira tradução, uma segunda tradução, uma terceira tradução, e o ato de copiar e colar, aquela tradução não batia, porque ele estava olhando para alguma decisão sintática, uma etimologia, alguma coisa, e alguma opção do tradutor ou da tradutora fazia com que as coisas não conversassem. Então, me vi obrigada a tapar esses buracos e fazer muitas pequenas retraduções de muitos trechos de várias obras machadianas. E isso me deixou com uma sensação tremenda de incompletude, de que eu preciso voltar e fazer o trabalho direito. E depois de 5 anos trabalhando como tradutora para pagar boletos, eu estava vivendo com, nunca tem tempo suficiente, estão sempre arrancando o bebê dos nossos braços. Então eu pensei, eu preciso, por que não aproveitar esse tempo do doutorado para ficar e ter o tempo e os recursos e a amplitude que uma obra dessas exigiria. E foi assim que eu cheguei, foi o primeiro livro, o primeiro romance do Machado que eu tinha lido, sempre foi meu xodó, que eu acabei escolhendo Memórias Póstumas. Fiz esse caminho para falar da minha relação com as outras traduções, porque eu tive esse primeiro contato inicial antes de entrar no doutorado, e foi aí que eu percebi que haveria espaço para uma tradução que justamente atentasse um pouco mais para os ritmos do original, que fosse uma tradução que eu chamo de historicamente situada. Foi assim que eu justifiquei o projeto de uma 4ª tradução de Memórias Póstumas em língua inglesa. Mas eu também tomei a decisão desde cedo de não consultar as outras traduções enquanto eu não tivesse uma versão completa da minha, porque é uma caixa de Pandora. Uma vez que você dá aquela espiadela e olha o que o colega fez, nada vai te impedir de querer olhar uma segunda, uma terceira aí, nossa, como é que será? Então, eu tranquei meus colegas até chegar numa primeira versão que eu tivesse plenamente satisfeita, mas a partir dali, eu fiz uma tabela monstruosa com cada tradução ocupando uma coluna e eu fui comparando, mapeando todas as divergências entre o Grossman e Percy Ellis, que fez uma tradução que só circulou no Brasil, também nos anos 50, o Rabassa e a minha versão. E entendendo, olhando para os tradutores. A minha tese foi a tradução, a nova tradução de Memórias Póstumas, mas também foi uma biografia do livro em língua inglesa, uma análise do estilo de cada tradutor e também uma análise daquilo que as traduções, a leitura comparada das traduções revela sobre o Machado. Muita coisa, muita coisa. Olha, eu acho maravilhoso porque se fala tanto sobre a ambiguidade machadiana, sobre como é um texto escorregadio, e a gente vê justamente na hora em que os tradutores escorregam cada um para um lado, é que a gente tem como se fosse um mapa do tesouro da ambiguidade. Então a gente vê aquela única palavra ou aquela única frase explodir em 4 versões diferentes. É como se a gente pudesse ver o livro acontecendo de maneiras diferentes, em cabeças diferentes. E isso não chegou a mudar tanto
assim, com certeza eu devo ter feito ajustes, ter percebido coisas, não estão me vindo à cabeça grandes exemplos do que eu ajustei a partir dessa leitura posterior. Mas, às vezes, vendo como meus colegas estavam divergindo, isso me obrigava a olhar mais atentamente para o original, em vez de... Eu acho que às vezes em que eu acabei pegando emprestado alguma coisa, enfim, tem uma tradução que é muito icônica do Grossman, da Pena da Galhofa e Tinta da Melancolia, que eu não consegui pensar nada melhor e eu deixei uma nota de rodapé falando assim, esse é do Grossman, esse é do colega. Como é? Agora não estou lembrando se é pena. Eu sofro de amnésia tradutória. Assim, às vezes, toda vez que eu leio o Machado, eu penso, nossa, como será que eu traduzi isso? Mas eu acho que era The Pen of Mirth and the Ink of Melancholy, que você ainda tem essa aliteração maravilhosa de Mirth and Melancholy. Mas eu acabei travando, enfim, essa relação bem mais próxima com as traduções, uma vez estabelecida a minha. E eu acho que é um exercício riquíssimo. Eu recomendo muito essa leitura comparada sempre, que é mais um motivo para a gente ter mais traduções, para a gente entender melhor essas grandes obras. Sobretudo, acho que mais desafiam nossa interpretação. O que eu ia perguntar também, justamente, o que você aproveitou, né, assim, afora o livro do João César, que é um livro, assim, espetacular, né, e muito recente, né, mas de crítica anterior, você se valeu dessas leituras? Quais são suas leituras críticas sobre Memórias Póstumas ou sobre Machado, que estão mais assim, que te agradam mais, que você gosta mais, que foram mais úteis para a sua tradução? Olha, eu fui entrar em dois mares, né? Eu encontrei de dois, que é um mar de crítica machadiana por um lado e um mar de pensamento sobre a tradução por outro. Então, eu tenho plena consciência de que eu não ainda sempre vão me faltar leituras. Isso eu sabia de antemão nesse doutorado que eu ia conhecer só um pedaço de cada mar. Mas o que eu acabei me apegando um pouco mais do lado machadiano eram justamente as leituras que colocam o Machado mais na época dele. Então, pensar no Sidney Chalub, Machado de Assis historiador, pensar no Roberto Schwartz, essas leituras que trazem uma concretude, enfim, essa materialidade da vida dele naquele Rio de Janeiro, no século XIX. Além disso, eu fui ler muito sobre a cidade naquela época, o livro maravilhoso da Mary Karash sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Enfim, tem imagens que ficam comigo até hoje. E do lado da tradução, eu acabei gravitando muito para reflexões sobre a tradução feitas por tradutores, e muito a partir do próprio trabalho. Então, o Antoine Berman, o Tim Parks, o próprio Gregory Rabassa tem ensaios bem interessantes. Quem, por exemplo? O Tim Parks, ele traduz do italiano, ele tem um livro maravilhoso que é justamente olhando o que acontece quando você leva Joyce e... agora não estou lembrando dos outros autores que ele examina, mas vários autores de língua inglesa traduzidos para o italiano e como que isso justamente revela aquilo que é mais essencial do autor, que apresenta as dificuldades de tradução, que apresenta essas divergências, que foi uma grande inspiração para esse trabalho meu analítico do Machado. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, agora me fugiu. Eu queria citar um trabalho que foi... Você não falou da sua posição de mulher. Eu vou, antes de falar de como eu me posicionei enquanto tradutora mulher, eu queria citar um trabalho que foi muito importante, muito útil, que também era um pouco a partir de uma posição mais concreta de tradução, que é a tese de doutorado da Karen Sodolino Sherwood, que ela examina justamente os campos sintáticos muito abertos no Machado. Acho que ela depois traduziu Ressurreição, que foi o último dos romances machadianos a chegar em inglês. E isso foi fundamental também para minha análise, para entender como navegar pela minha própria tradução.
Enquanto tradutora mulher, enfim, eu tenho como santa padroeira Helen Caldwell, que é essa primeira tradutora de Dom Casmurro, que saca qual é do Bento Santiago, que tem essa sacada do Otelo brasileiro. Eu acho que eu fui percebendo, sim, tem uma coisa muito engraçada, né, em Memórias Póstumas, de toda vez que o Braz descreve alguma coisa, alguma ação, algum movimento, algum gesto de mulher, ali é uma dessas, são desses lugares no texto em que os tradutores, cada um dispara por um lado, porque a ambiguidade, enfim, transborda ali. Então, eu tentava, eu via que às vezes, não sempre, mas muitas vezes os tradutores anteriores, homens, eles quase compravam uma certa postura de mais desconfiança do Braz, ou andavam para escolhiam palavras mais carregadas, mais negativas, porque, enfim, o Braz está sempre, a Marcela, ele está sempre desprezando, ou desconfiando, ou sempre dá para botar algum defeito na mulher, né? Mas quando você olha justamente para os campos sintáticos, o Machado quase sempre opta por manter a maior ambiguidade possível. Então, a Marcela tem uma hora que ela abana a cabeça. E isso, eu acho que os tradutores, eles acrescentavam advérbios como pityingly ou scornfully, alguma coisa, tentando aditivar de alguma forma esse gesto. E eu deixei só wagged her head. Enfim, tentar deixar o mais seco, o mais enigmático possível, tentar não pesar a mão para um lado. Enfim, a gente sempre acaba voltando para o terreno de Dom Casmurro, né, no fim das contas. Sempre tentando a dissimulação graça, né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido que me coloquei enquanto mulher, de olhar de forma mais crítica para essas interações entre o narrador e as personagens femininas. E aí eu fico pensando, você já está pensando em novas traduções do Machado, pensou nos contos? Olha, pensar, eu penso... Para o futuro, né? Está fechando, né? Sim, você falou que o tédio tá muito no retrovisor e, nossa senhora, é isso. Assim, eu entreguei o Machado e eu parti para os podcasts, e desde que a gente começou o nosso programa semanal, que é o Rádio Novela Apresenta, nossa, eu estou andando no trem colocando o trilho na frente. Então, nos últimos 3 anos especificamente, eu quase não tenho tido tempo para tradução. Há momentos que se deseja guardar para toda a vida. Depois que a gente fundou a novela, ainda consegui um pouquinho de tempo para traduzir o Turista Aprendiz, que são os diários de viagem amazônicos do Mário de Andrade, que era um livrinho estranho que meio que não desgrudou de mim desde que eu li em 2017. E eu pensei, eu agarrei a oportunidade de traduzir justamente porque ia ter uma nova tradução, um novo nascimento, um renascimento de Macunaíma em língua inglesa, que sofreu com uma tradução bem esquisita ali nos anos 80, que, de novo, chega com atraso, e nesse caso não chegou nem com o capricho de um William Grossman, é uma tradução basicamente irreconhecível de Macunaíma. Então, em 2023, a Katrina Dodson ia lançar uma nova, quase uma primeira tradução decente de Macunaíma, e eu pensei que o Turista é um livro que é menos conhecido, até no Brasil, mas para mim ele ilumina tanto quem é o Mário, o que é a Macunaíma, o que é a Amazônia, o que é o Brasil naquele momento, que eu acabei emplacando ali também na Penguin. E a minha mulher, a Paula Scarpim, ela sempre ela brinca comigo que eu estou inventando assim os clássicos, porque saiu como Penguin Classics, então talvez seja o Penguin Classic menos conhecido no país de origem, mas para mim o Turista Aprendiz é um clássico, e fiquei feliz de conseguir levar para um público anglófono. Esse é um trecho de 29 de julho de 1927.
Finally, we go by one perch that wrecks me with feeling. There's no describing it, no imagining it. Thousands of scarlet ibises, pink spoonbills, great white herons, jabirus, maguari storks, white, black, gray in the tall trees on the bright green grass. And when you make a noise on purpose, a shot in the air, everything flies up in crazy flocks, not fleeing, flying, dancing in the air, reds, pinks, mottled whites, dappled in the bright sun. I fell down onto the deck. People came to see, and it was just that, I fell down. The emotion of it was so powerful that my legs gave out. I fell down. To balance out the poetry of that fall, I remember when I was a boy, rooting at football matches at one game between my beloved Paulistano and São Paulo Athletic. When the latter scored the goal that stole the championship cup from me, I fell on the ground then. But now I am a man, hewn by experiences and pleasures, and the birdly beauty of Marajó knocked me down to the ground. Quando da brisa, do açoite a flor da noite se acurvou, fui encontrar com a maroca meu amor. Eu senti na alma um golpe duro, quando ao muro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Minha maroca resolveu pra gosto seu me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira, vem depois a fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Por causa dela, sou um rapaz muito capaz de trabalhar e todos os dias, todas as noites capinar. Eu sei carpir porque minha alma está arada e loteada, capinada com as foiçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu, minha viola quebrou, meu coração me deixou. Você ouviu mais um programa da Rádio Letras. Este programa foi produzido sob a direção de Adalberto Miller e contou com a colaboração de Susana Campflages como entrevistadora e assessoria de Annelise Gondar. A trilha musical foi idealizada e executada por Júlio Machado. Rádio Letras, o livro que fala.